A gente vai trazer mais alguns impactos e avaliações sobre a decisão do presidente americano de tarifar o Brasil e também a preocupação de alguns setores. Conversando agora com o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cottait Neto. Senhor Alfredo, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui na 98 News. Como vai o senhor? Bom dia Guilherme, bom dia Laura, bom dia seus ouvintes aí de Minas Gerais. Primeiro quero deixar aqui um abraço ao Valmir, que é o nosso presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, e estamos aqui prontos para poder dar um pouco uma manifestação de preocupação das micro e pequenas empresas depois desse tarifaço que o presidente Trump impôs ao Brasil. Isso. Valmir, inclusive, esteve conosco aqui recentemente na estreia, nas primeiras semanas aqui da nossa 98 News. Senhor Alfredo, qual é o tamanho desta preocupação do ponto de vista das associações? O cenário que estava desenhado parece, neste momento, menos pior do que poderia ser. O senhor está em linha com essa avaliação ou, especificamente para as micro e pequenas empresas, o senhor vê um cenário mais apertado do que seria? Bem, a gente tem sempre que separar essa discussão em duas partes: as grandes empresas e as micro e pequenas empresas. Todo o esforço que foi feito pelo governo federal, que faltou diálogo, o diálogo só começou no final, perderam muito tempo, sempre falando do aspecto econômico, você vê um grande esforço para tentar resolver os problemas dos grandes. E houve, na verdade, um certo alívio numa lista de 700 produtos aí que estão sendo revistas as taxas. Uma delas é o suco de laranja, que permanece em 10%, muito bem trabalhado pelo setor. Mas os pequenos não têm esta possibilidade de fazer esse diálogo e essa interlocução para resolver o problema dos pequenos. E o Brasil, o governo, se preocupou muito, evidentemente, com os grandes, porque são aqueles que exportam e que trazem divisas para o Brasil, só para, na nossa conta com a exportação para os Estados Unidos, é da ordem de 40 bilhões de dólares. Os pequenos não chegam a 500 milhões. Por exemplo, portanto, é 1,3, 1,4 do volume das exportações dos grandes, ou das grandes empresas. Portanto, os pequenos não estão desassistidos. Nós estamos fazendo um levantamento na nossa rede, viu, Guilherme, Laura? Nós temos mais ou menos 4.000 entre micro e pequenas empresas que exportam para os Estados Unidos. Nós estamos fazendo o levantamento, setor por setor, para ver aquelas que estão realmente impactadas, para ver que atitude e que ajuda nós podemos tentar organizar para elas. Portanto, a preocupação é muito grande, porque poucas empresas estão nessa lista e todas vão ser muito impactadas. Senhor Alfredo, hoje a gente está falando sobre a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que fez até uma avaliação ali no início, que o associativismo traria uma certa estratégia para o setor aqui no país diante desse tarifaço. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de que forma esses empreendimentos que estão ligados a associações empresariais podem sair na frente diante de medidas impostas que vão afetar, claro, o comércio e o serviço, que pode afetar bastante, né? Laura, o associativismo é a base do empreendedorismo. O empreendedorismo é uma atividade geradora de renda, aonde o indivíduo, a pessoa, o homem, a mulher, pode efetuar a sua expertise, a sua qualificação de forma independente e
sem estar atrelado às regras, principalmente no passado dos sindicatos. Então, isto é uma nova tendência que hoje nós temos no nosso país. E eu acho que esse é um dos caminhos onde você pode tentar, não exatamente agora para as pequenas, mas com o tempo, para que elas possam aumentar e buscar novos mercados. Ela não consegue, nesse momento, com rapidez, e da forma como foi colocado esse tarifaço, e que pode inviabilizar a sua produção, a sua própria atividade, ela precisaria ganhar um tempo para exercer o empreendedorismo, ou seja, através do associativismo, buscar novos mercados. É um processo. Por isso é que nós estamos atentos, procurando identificar nas 4.000 empresas que exportam para os Estados Unidos, quais são os seus setores, o que elas fazem, se participam de alguma cadeia onde o produto final é exportado ou se exportam diretamente. Nós estamos identificando isso, que nunca foi feito, exatamente para poder ver como é que nós, através do associativismo, podemos ajudá-los a buscar novos mercados. E esse desafio especificamente, senhor Alfredo, imagino eu que ele ganha outra dimensão diante do que parece ser uma política permanente do governo americano de revisão de tarifas ou de fazer uma lógica comercial com os países nisso. A confederação pretende trabalhar com seus associados ou com aqueles que estão no associativismo para organizar, para prepará-los para novos e potenciais mercados? É isso mesmo, Guilherme, mas deixa eu fazer aqui uma observação. O presidente Trump não está taxando apenas o Brasil, está taxando vários países, ou quase todos. É que o Brasil foi uma tarifa extremamente excessiva ou absurda. Agora, mesmo porque o Brasil é um parceiro histórico dos Estados Unidos, mesmo porque o Brasil está na área de influência das Américas. Então, não cabe uma tarifa dessa magnitude. Muito bem, mas vamos olhar um pouco o que o presidente Trump está fazendo. Isso ninguém viu, Guilherme, ninguém está observando. Ele entrou desde o primeiro dia de janeiro deste ano com a missão de cortar gastos. Ele tem cortado gastos internos, e o aumento de tarifa é exatamente para diminuir o déficit americano. Isso é uma política que ele está fazendo. Aqui no Brasil, nós tínhamos que ter feito a mesma coisa, cortar gastos. E, na verdade, nós passamos muito por cima disso e estamos muito preocupados com essas discussões que estão tendo, né? E não observando, nós tínhamos que adotar o exemplo americano de cortar gastos aqui, para que a gente pudesse diminuir o nosso déficit. Eu vi vocês falando na taxa de juros para a redução da taxa de juros. É isso que está atrapalhando os pequenos. Portanto, não adianta o Brasil querer só encontrar soluções para tentar diminuir ou resolver esse tarifaço que foi colocado, que eu volto a falar, é um absurdo. Porém, faltou diálogo e falta compreensão do povo, do governo brasileiro, da necessidade de cortar os gastos internos para poder ajudar os pequenos, que são as empresas que mais empregam nesse país, para tentar fazer com que possa se diminuir impactos exógenos como esse. Presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Kotait Neto. Muito obrigado, presidente, pela participação aqui conosco. Volte em outras oportunidades. Como já disse aqui anteriormente, tivemos representantes da Federaminas. Estamos sempre juntos do associativismo para ouvir perspectivas, para trazer boas ações e para trazer aquilo que o associativismo tem de relevantíssimo para o país. Obrigado pela presença conosco. Olha, eu que agradeço aí a oportunidade de participar com vocês aí de Minas Gerais
Eu reitero um fortíssimo abraço a todos aí de Minas e principalmente ao meu presidente Valmir